um apartado na aula e vamos falar sobre a questão da invasão francesa no Rio de Janeiro. E claro, tem a ver com a história da igreja porque foi expulso por meio do milagre de São Sebastião. E depois os padres, Padre Anchieta ainda não era padre, era irmão, mas o padre Nóbrega estava lá nessa época. Eles, com a ajuda também deles de falar com os índios, principalmente os Temiminós, os de São Paulo, eles conseguiram expulsar, porque os tamoios estavam coligados com os franceses. E a gente pensa, o que França tem a ver com aqui? O que eles quiseram fazer aqui no Brasil? Eles, em 1555, o Nicolas Durand de Villegagnon, ele francês, natural de Provence, dispôs-se a tentar uma empresa de colonização do Brasil. O rei da França nessa época era Henrique II, e ele, de uma maneira muito irônica, como os franceses são, ele falou: quero ver onde está o testamento de Adão, porque dividiram o mundo em dois, para Portugal e Espanha, eu quero ver onde, eu quero também uma parte. Eles queriam, mas não queriam para colonizar. Eles queriam para tirar as riquezas e, principalmente, como vamos ver depois, eles colocaram a falsa fé aqui no Brasil. E eles vão tentar, principalmente no Rio de Janeiro, fazer essa colônia. Mas é interessante, porque no início da empresa de Villegagnon, ele vem ao Brasil em 1555 e ele recorreu a Gaspar II de Coligny, que ainda era católico, e por meio dele a própria coroa da França, porque Villegagnon ainda não conseguia ir diretamente ao rei. E a invasão se projetou, não foi, portanto, uma iniciativa calvinista no início. No início não era calvinista. Inclusive porque esta recebeu o apoio do Cardel de Lorena, e além disso, Villegagnon era membro da Ordem de Malta. E, de fato, vamos ver que quando chegaram ao Rio de Janeiro, em 1555, primeiro Villegagnon, ele vai vir um ano antes, 1554, para fazer como uma ponte com os índios de Cabo Frio. Eles estudarem como o proceder dos portugueses, como vai dizer aqui, onde estabeleceu relações com os índios tamoios e se informou sobre os hábitos dos lusitanos. E de volta à França, concluiu os preparativos, partindo de Havre, em 15 de julho de 1555. E a chegada à Baía de Guanabara aconteceu no dia 10 de novembro seguinte, e assim que os barcos ancoraram, o citado líder pediu ao frade franciscano André de Tevet, que viera na expedição, celebrar uma missa agradecendo a Deus o êxito da travessia. Ou seja, teve uma missa. Mas só que eles chegaram dia 10 de novembro, quase no verão. Aí, como vai dizer aqui, o frade não aguentou. O calor do Rio de Janeiro nessa época, isso que naquela época não era tão quente assim, mas o frade não aguentou e ele foi embora. Vai dizer aqui, primeiramente os franceses fizeram da ilha de Sergipe, a ilha de Villegagnon hoje em dia, quem olha pensa, ilha? Uma ilha? Está do lado do continente. Sim, essa ilha era quase no meio da Baía de Guanabara, mas só que no início do século XX, quando começaram a desmontar o Morro do Castelo, em 1920, toda aquela terra do Morro do Castelo foi para aterrar aquela parte, fizeram o aeroporto Santos Dumont e chegaram quase perto da ilha de Villegagnon. Então, a ilha, quando a gente vê fotos antigas, está quase no meio do mar. Hoje em dia, só tem uma faixinha assim de mar para dizer que é uma ilha. Mas já cortaram quase tudo. Então, eles fizeram ali seu quartel-general, na ilha de Villegagnon, 1555.
Porque a gente tem que pensar, por que eles não foram para o continente? 1555, Rio de Janeiro só tinha mato, todos os lados. Mato, 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 índio, e franceses não estavam acostumados a andar na selva. Então na ilha era muito mais fácil deles se protegerem. E de fato eles fizeram ali uma fortificação grande. Todo mundo vivia ali. A ilha é praticamente grande, a ilha de Villegaignon. Eles viviam ali e quase em frente à ilha, quase bem perto da ilha, tem o Morro do Outeiro da Glória, onde tem a igreja do Outeiro da Glória, Imperial Irmandade. E ali os franceses também fizeram uma fortificação, que depois se chamou Uruçumirim, e eles também se ocuparam da ilha de Paranapecuã, que era a ilha de Governador, a maior ilha da Bahia. Então eles tinham esses 3 postos ali na Baía de Guanabara. Porém, quando o padre foi embora, eles ficaram sem nada de religiosos. E jovens tripulantes, apesar da oposição de Villegaignon, estabeleceram relações adulterinas com índios, e a antropofagia praticada pelos nativos causou grande mal-estar no chefe invasor. Por tudo isso, em 1556, ele se encontrou com um insuficiente número de homens, o que motivou a buscar ajuda de fora. Ou seja, estava sozinho aqui, não tinha muitos homens, eles podiam perder tudo. Essa epopeia de fazer daqui a França Antártica, eles não podiam perder, porque eles não tinham ninguém ali mais. E os franceses começaram a se misturar com os índios. E por tudo isso, ele escreve também então ao rei e ao membro da nobreza, porém minguados resultados obteve, mais atenção conseguiu com o seu ex-colega João Calvino. Então aí ele começou a procurar com o herege Calvino, com quem havia estudado nos educandários Lamarche e Montaigu. Calvino, a exemplo do consistório de Genebra, concordou em colaborar, ainda com que seu propósito naturalmente fosse aquele de fazer prosélitos. Bom, quando a gente vê o catolicismo, a gente está lendo no refeitório do mosteiro o livro sobre o Padre Anchieta, de Simão de Vasconcelos. É impressionante o que é a evangelização católica, catolicismo que busca tirar essa gente da barbárie e ensinar a fé católica. E os missionários não tinham nenhum medo, ou seja, praticaram todo tipo de sacrifício possível, imaginário, para salvar essas almas. Eles estavam ali por Nosso Senhor. Subiam aquela montanha toda para chegar em Piratininga, em São Paulo, descia, era o único caminho que tinha, não tinha outro. Então subiam tudo a pé. E Padre Anchieta, que fica preso dos índios, Tamoios, na praia, e ele faz os versos a Nossa Senhora. Padre Nóbrega, que andava para lá e para cá, ele é provincial, ia para Bahia, depois voltava para São Paulo, depois ia para São Vicente, depois ia para Vitória. E os protestantes não têm isso. Os protestantes, eles não querem, não buscam a Nosso Senhor. Eles buscam a si mesmos. Então, ele até permitiu e organizou um grupo de missionários, bem entre aspas, liderado por Philippe de Coquilher, senhor do Pont, com a assessoria dos pastores Mateus, de 50 anos de idade, e Guilherme Chartier, de 30. Os outros membros foram André e vários outros. E diria que a iniciativa foi colocada ao ato rendendo graças a Deus pela ampliação do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde quando? Então eles se estabeleceram lá em 1556. Então ficou de 1556 até a primeira batalha, digamos, em 1565. Mas não é porque, fora disso, não é que os portugueses abandonaram o Rio de Janeiro. Mas só que os franceses começaram a ficar maior e eles
o problema, eles começaram a se coligar com os índios tamoios. Os tamoios, eles não gostavam dos portugueses. E os tamoios eram bem numerosos lá no Rio de Janeiro. Toda a região do Rio de Janeiro tinha os tamoios, e um pouco da parte de São Paulo. Então os portugueses, bom, a gente tem que entrar ali, mas a gente tem que entrar, chegar chegando. Chegar com muitas armas, muitos barcos. E nisso eles pediram ajuda ao padre Nóbrega, ao padre Anchieta, na época irmão, para falarem com os índios de São Paulo, de São Vicente. Então eles começaram toda a tratativa. E enquanto isso escreviam para a rainha, que era a avó de Dom Sebastião, para que mandassem suprimentos de guerra aqui. Então, depois eles vão mandar, se eu não me engano, em 1560, eles vão mandar primeiro suprimento de guerra para atacar a fortaleza. Porém, quando eles chegam, eles chegaram na sorrateira, mas os franceses perceberam, e o tempo estava muito ruim, eles não podiam atacar. Então eles escrevem para a rainha para mandar mais gente, ela vai mandar com Mendes de Sá, Estácio de Sá, uma nova frota. Que essa nova frota vai chegar em 1565. Deixa eu ver aqui bem direitinho a data. Estácio de Sá partiu para São Paulo e, após meses de preparação, retomou uma pequena expedição adentrando na Baía de Guanabara, 28 de fevereiro de 1565. Um dia depois, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, lançou as bases da cidade do Rio de Janeiro. Quem olha assim o Pão de Açúcar hoje em dia, pensa, ele está ligado ao continente. Mas ele era quase como uma ilha, o Pão de Açúcar. Porque ali perto da Praia Vermelha, onde está hoje em dia o o acesso para o bondinho tinha um quartel-general, que foi destruído na intentona comunista, pelos comunistas, mas ali era tudo mar. O mar adentrava da Baía de Guanabara até o mar aberto. Era como uma ilha, uma fortificaçãozinha. E na parte virada para o mar, quase em frente a Niterói, tem o Morro Cara de Cão, que é chamado também Morro de São João, e o Pão de Açúcar aqui. E ali eles fundaram a cidade do Rio de Janeiro. A primeira fundação, e nessa primeira fundação já colocaram como padroeiro São Sebastião. Então não é que alguns falam, não, é mentira essa coisa dos católicos falarem que São Sebastião, o nome da cidade veio por causa da batalha, e colocaram também em homenagem ao rei São Sebastião de Portugal. Não, eles escolheram, sempre colocavam o nome de um santo quando fundavam uma cidade. Assim como São Vicente, lá em São Paulo, São Vicente. Quando São Paulo, a cidade de São Paulo, foi por causa que a primeira missa foi no dia de São Paulo. A mesma cidade do Rio de Janeiro, ela é chamada Rio de Janeiro, porque quando eles chegaram, eles pensaram que era a foz de um grande rio. E quem vai a Lisboa, ele tem essa impressão, porque você vê o Tejo, assim, muito grande, e pensa que é um rio, o Tejo é um rio, mas só que perto do mar ele está muito grande. E quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles pensaram, deve ser um rio também, muito grande. Então, colocaram o nome de rio. E por que de janeiro? Porque descobriram em janeiro de 1501, se eu não me engano, essa cidade. Então, Rio de Janeiro. Mas quando fundaram, em 1º de março de 1565, já colocaram São Sebastião como padroeiro dessa cidade. E ali fundaram a cidade para uma fundação, digamos assim, para dar suporte à guerra. Porque os franceses ainda não tinham sido vencidos. Então eles começam a guerra. A regente Catarina interveio novamente, enviando em maio de 1566 outra esquadra sob o comando de Cristóvão de Barros, com ordens para que o governador-geral se dirigisse à expedição do Rio. E a referida armada chegou a 19 de janeiro de 1567, com Estácio de Sá e Mendes de Sá. Os dois estavam lá, agora vamos destruir. Só que os franceses tinham, como eles disseram, se coligado com os índios, e eles eram muito mais numerosos. Tinham
com os tamoios, eles tinham 1.200 canoas de guerra, mais os galeões franceses que estavam lá. E os portugueses não estavam não estavam tão bem assim. Era muito menor a gente de guerra portuguesa. E os franceses também tinham uma fortaleza, como eu lhes disse, a Uruçu-Mirim, onde está o Outeiro da Glória hoje em dia, que ali também tinha várias pessoas de guerra, e tinha a Ilha do Governador ainda. Então era perigoso a batalha. Só que os portugueses não tiveram medo, não. O primeiro combate aconteceu em Uruçu-Mirim e as forças lusas triunfaram. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1567. E nesse dia foi muito interessante, porque estavam as canoas de guerra, foi chamada também a Batalha das Canoas, e uma índia, que era a esposa do cacique dos tamoios, Guaxirá, ela tem uma explosão nas canoas portuguesas, e ela vai ver um homem, um soldado, pulando de canoa em canoa, ajudando os portugueses. E ela vai gritar de medo, e todos os índios vão fugir. Muitos vão ser mortos, mas os portugueses foram ajudados por São Sebastião. E não só ela viu. Aí vai dizer aqui que ele aparece indo de canoa em canoa dos portugueses e foi visto pela mulher do cacique Guaxirá, e Araribóia, líder dos Temiminós, que se aliará aos portugueses para combater os seus inimigos franceses, também afirmou ter visto um soldado sobre as canoas. Ou seja, não foi uma mentira. Porque hoje em dia, quando você vai perguntar, não, essa aparição de São Sebastião, isso é mentira, isso daqui é invenção. Não, foi verdade. Eles viram essa aparição de São Sebastião. E depois... E depois o Padre Anchieta, ele vai também descrever, ele estava lá. O Padre Anchieta não estava na batalha também. Não é que ele estava no continente, tranquilo, esperando, vamos ver até que hora, tomando um cafezinho com o Padre Nóbrega. Não, ele estava nas canoas também, alentando os portugueses. E ele vai fazer depois um auto da festa de São Lourenço e vai escrever assim: eu assisti outrora à batalha de Guaxirá. As igaras, que são canoas, eram muitas, embora tu as ajudasses. Ou debandaram em fuga. Não havia muitos cristãos, porém São Sebastião ateou fogo nelas, causando pânico, não ficou ninguém na batalha. Também São Sebastião, que era soldado, e os valentes tamoios destruiu outrora, já nem existe sua terra. Porque logo depois da batalha, os portugueses vão... O primeiro combate de Uruçu-Mirim triunfaram, capturaram 9 a 10 invasores e depois executados. 3 dias depois, seria destruído o último reduto da resistência, que era o Forte de Paranapecu, que era a Ilha de Governador. Eles vão destruir e até Bois-de-Leconte vai retornar à Europa, e a presença de franceses na área urbana e arrebaldes do Rio de Janeiro chegou ao fim. Aí Imberê não tombou em Uruçu-Mirim, mas pereceu por afogamento junto da sua esposa Iguaçu pouco depois. Então eles morreram e foi a destruição. Venceu os portugueses e muitos índios tamoios começaram a adentrar a Serra do Mar. E é impressionante como Nosso Senhor colocou cada cidade um santo. Tem até história em Buenos Aires, os senhores podem perguntar depois ao Padre Flávio, que quando os espanhóis chegaram lá, eles fizeram um sorteio para quem vai ser o santo da cidade. Então colocaram vários papeizinhos e tiraram um. O santo que saiu foi São Martinho de Tours. Ah, não, isso daqui é francês, vamos voltar. Aí misturaram tudo de novo, tiraram.
São Martinho de Tours. Não, é francês, volta lá. Jurava a terceira vez, São Martinho de Tours. Parece que o céu quer. Então ficaram com São Martinho. Então São Martinho é padroeiro na cidade de Buenos Aires. E São Sebastião, nosso padroeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Até a época do Império, tinha na sua festa, que era o 20 de janeiro, tinha salva de 21 tiros da fortaleza de Santa Cruz. Então, dava 21 tronadas dos canhões. Isso só se faz para o rei. E como São Sebastião era o padroeiro, tinha 21 salvas de tiro no dia dele. Tinha procissão, a imagem dele foi trazida por Estácio de Sá, a imagem do século XVI, até hoje existe, e ela que sai na procissão dia 20 de janeiro. E Estácio de Sá ele vai perecer nessa batalha. Ele vai levar uma flechada envenenada no olho do índio, e ele vai morrer quase um mês depois. Ele vai ser enterrado na primeira igreja de São Sebastião, que foi feita lá entre o Morro Caracão e o Pão de Açúcar. Porém, quando é fundada a cidade, quando eles vencem tudo, eles falam, a gente não pode fundar a cidade aqui. É um lugar totalmente inóspito, como as pessoas vão viver aqui. Então eles vão se mudar para o centro do Rio, que hoje em dia não existe mais o lugar, infelizmente, que era chamado Morro do Descanso, ou Morro de São Januário, ou, por último, Morro do Castelo, que era um morro que ficava no centro do Rio, e ali foi fundada a cidade com a presença do bispo, do padre Nóbrega, do padre Chieta, de Estácio de Sá, foi fundada ali nesse morro, onde fizeram a fortaleza de São Sebastião, fizeram a igreja de São Sebastião e Estácio de Sá foi sepultado nessa igreja. E ali também tinha todo o complexo dos jesuítas, que Padre Nóbrega estava enterrado ali, ele morreu ali nesse complexo dos jesuítas. Porém, no século XX, 1921, todo o morro foi arrasado. Destruíram tudo, não sobrou nada. Claro, tiraram o marco da cidade dali, tiraram o corpo de Estácio de Sá, que está na igreja de São Sebastião, na Tijuca, mas todo o resto foi destruído. É ali que foi fundada a cidade, então não existe. E a cidade do Rio de Janeiro tem uma característica própria e muito parecida com Lisboa. Porque em Lisboa tem o morro também, o Castelo de São Jorge, que ali foi o castelo que o Dom Afonso Henrique recuperou dos mouros, e ali fundou a cidade de Lisboa. Assim também no Rio de Janeiro tinha essa fortaleza de São Sebastião, e ali foi fundada. E tanto é São Sebastião nosso padroeiro de cidade, que uma vez eles tentaram tirar o feriado dele. Porque a cidade foi fundada no dia 1º de março de 1565, mas se comemora o dia do padroeiro, feriado no dia do padroeiro, dia de 20 de janeiro. Em 1966, eles falaram, não, vamos colocar o feriado no dia 1º de março. Para que feriado no dia 20 de janeiro? Choveu tanto na cidade do Rio de Janeiro, mas tanto assim, uma chuva que nunca se viu, de pedras rolarem do morro, ficarem tudo alagado, uma destruição total, que eles voltaram no ano seguinte ao feriado de São Sebastião. Com o padroeiro não se brinca. O padroeiro não se brinca. É o padroeiro da cidade, não se brinca com ele. Ele é forte, ele é guerreiro. Então, essa é a invasão e a fundação do Rio de Janeiro. Na próxima aula nós vamos ver sobre outra epopeia de nossa terra, que vai ser a Batalha dos Guararapes, que é lá em Pernambuco, quando os holandeses tentam invadir nossa terra, os protestantes, calvinistas, e essa batalha é a primeira vez que vai se coligar o exército brasileiro genuíno, com portugueses, negros e índios. E hoje em dia ninguém fala mais. E ali foi a época do Brasil que tiveram mais mártires, porque os holandeses começaram a matar todo mundo. Todos os católicos eram mortos. Igrejas saqueadas, igrejas queimadas.
E ali houve pessoas, tem o caso de um que os protestantes arrancaram o coração pelas costas dessa pessoa e ela morreu gritando: "Viva o Santíssimo Sacramento do altar!" E assim morreu mártir. Tiveram vários mártires entre fiéis, sacerdotes, religiosos, muitos mártires. E várias vezes encontram na cidade de Recife pessoas enterradas dessa época com um terço na mão. Ou seja, eram católicos. Eram católicos. Nossos compatriotas e mártires. É lá que houve o episódio de um engenho, né? Não é isso? Teve um engenho Teve. que os holandeses invadiram, Exatamente. colocaram todos na igreja Exatamente. e mataram todo mundo, alguma coisa assim. O João Paulo II beatificou, mas a gente tem que esperar um Papa católico, mas são mártires, são mártires. Colocaram todos na igreja junto com o padre e atearam fogo e morreram mártires. Não sei se tem alguma pergunta, dúvida. O Villegagnon, ele morre nessa batalha? Ele não, eu acho que ele, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, porque aqui tem as datas quando eles morrem. Esse livro está muito bom, muito bem feito. Villegagnon, ele não sei se ele vai morrer nessa batalha ou se vai estar aqui, porque ele morre em 1571. Ele nasceu em 1510 e morre em 1571. Deixa eu ver aqui se ele tem se ele volta para. Porque aqui vai contar várias coisas, por exemplo, teve brigas entre os protestantes, começaram a fazer uma confissão de fé e de protestantes. Protestante é uma desgraça, porque eles começam vai mudando a doutrina, eles não têm doutrina. E tem um aqui que vai escrever até a história dos mártires protestantes aqui. É muito interessante. Villegagnon, depois é que fala que Villegagnon se comportou-se com tal tirania que muitos dos huguenotes foram forçados a regressar para a França. A traição de Villegagnon foi causa da ruína da empresa. Então, Villegagnon também não era pessoa de bom perfume. Ele era vendido. Um vendido. Católico vendido. Mas aqui não comenta. Agora, os tamoios, eles se dispersaram no interior? Os que não morreram... exterminados ao longo do tempo? Tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Vamos cortar aqui, ó.